Continuando a exposição sobre Hegel, o desenvolvimento da dialética hegeliana, nós precisamos dizer o seguinte: o antecessor imediato, como vimos explicando, Schelling, tinha percebido claramente e refletido na sua filosofia as grandes mudanças do movimento. A ciência tinha demonstrado e provado o movimento físico, o movimento do real. Mas a consequência principal, efetivamente, no pensamento e na subjetividade, para além do que havia dito Kant com a crítica, era que o problema da liberdade tinha se colocado como possibilidade real de obtenção. Tanto em Kant, como em Schelling, como em Hegel, essa questão da opressão sobre aquele que não é livre, ou seja, o escravo, já tinha sido colocada. Foi colocada fundamentalmente nesses filósofos. E todos eles, de uma certa maneira, tentaram fazer desse movimento e desse conhecimento do movimento, como era óbvio, o fundamento básico da busca da liberdade. Schelling entende, num determinado passo de sua filosofia, que o tornar-se livre é tão importante quanto ser livre. Na verdade, o ser livre não é um fenômeno propriamente estático, mas uma conquista. E essa conquista se dá pelo autoconhecimento, entende? Pelo esforço, como o Schelling demonstra, em compreender o mundo e a si mesmo, através da força do pensamento e tal. Mas, efetivamente, Hegel já coloca o problema da liberdade e do movimento. Essa categoria da liberdade é essencial e ocupa um lugar decisivo na sua filosofia, porque já não é mais a crítica kantiana pura e simplesmente, mas a possibilidade de obtenção real dessa liberdade. No sistema especulativo de Hegel, como eu falei no vídeo anterior, o espírito absoluto que ele identifica e tenta articular com a ideia do Deus cristão se faz a partir de uma ideia absoluta, uma ideia que designa alguma coisa na natureza e na sociedade. Na sociedade, onde está o sujeito espírito subjetivo diante do espírito objetivo, ou seja, que tem um sentido dialético também, está efetivamente o problema da liberdade, ou seja, aquela busca de integração do espírito subjetivo com o espírito objetivo, nada mais é do que a produção de movimento e da liberdade humana, que se dá permanentemente. Mas essa liberdade se dá exatamente porque ela tem que ser conquistada, já que ela é dialeticamente perdida. A liberdade é ao mesmo tempo associada à dialética como está, é ao mesmo tempo problema e dialeticamente solução, na medida em que o tornar-se livre é possível, na medida em que se reconhece que não se é livre. Nesse sentido, Marx se refere ao fato de que existe em Hegel uma similitude, uma imbricação real de Hegel, o sistema hegeliano especulativo hegeliano, com a visão substantiva de Aristóteles. E é assim que acontece sempre na filosofia, ou em qualquer coisa. Não existe ruptura completa de um autor com outro. O espírito subjetivo se estabelece a partir de uma substância interna a ele, algo substantivo que se manifesta como essência, espírito objetivo. Todas as coisas, todo ser tem uma substância no sentido aristotélico, mas o espírito subjetivo só o percebe como essência, buscando aqueles elementos definidores daquilo que se coloca diante dele. A ideia absoluta, o espírito absoluto, é a apreensão exatamente dessa ideia real que expressa exatamente esse mundo geral, entendeu? Quer dizer, é essa ideia absoluta que expressa esse mundo, que conforma esse mundo, que deve ser compreendida pelo espírito subjetivo. Então, a ideia absoluta da liberdade é compreendida pelo espírito objetivo na busca de uma essência da liberdade que se dá na relação com o espírito objetivo particular, e nesse processo, nessa compreensão do processo de movimento geral, se dá a adequação entre esse
essa compreensão do sujeito, do espírito subjetivo, com a ideia absoluta inscrita no ser em geral. Nesse sentido, quer dizer, quando se dá isso, quando se dá essa consciência, esse espírito subjetivo está absolutamente consciente do processo dialético do movimento geral e consegue compreender o seu mundo, o mundo que está contido nele a partir dele mesmo, na busca da sua liberdade, e alcança a liberdade conscientemente a partir desse movimento e desse momento. Ele localiza efetivamente essa situação na figura, vou dar um exemplo histórico importantíssimo, na figura de Napoleão Bonaparte. Quem não conhece a afirmação de Hegel, que viu Napoleão entrar na cidade de Iena, onde Hegel estava escrevendo a Fenomenologia do Espírito, e ele se refere ao imperador Napoleão como a alma do mundo, alguém que compreende o movimento geral da sua época, a hegemonia cada vez maior do capitalismo, da sociedade civil burguesa, né? E esse ser que compreende a sua época, compreende o princípio da liberdade e consegue se identificar com a ideia absoluta da liberdade. É essa ideia extraordinária que vai ter reflexo em Stendhal e que vai ser criticada efetivamente por Marx. Porque Marx vai mostrar que esse sistema especulativo, na verdade, encobre contradições dentro dele próprio que não foram percebidas por Hegel. Ou seja, no plano das relações sociais, do processo material da existência, das condições materiais de existência, não se é possível, evidentemente, conseguir essa identificação entre o espírito objetivo e a ideia absoluta na relação com o espírito objetivo, exatamente porque essas contradições continuam presentes. Quer dizer, a desalienação pela compreensão racional do processo dialético, e Hegel é um otimista nesse sentido, não é possível, porque permanecem no processo real contradições, fraturas nessa ideia absoluta geral. É aqui que Marx, evidentemente, se refere, faz supostamente a sua inversão. Mas, na verdade, quando Marx e o Engels, que eu citei no vídeo anterior, se refere à tríade dialética, ele ainda está preso a essa concepção do movimento. O que ele demonstra acertadamente é que esse sistema geral ideal de identificação do espírito subjetivo com a ideia absoluta, ele mascara evidentemente como é a realidade. No entanto, tanto a dialética hegeliana, que entende na subjetividade, que está presente na substância, como a dialética materialista marxista, têm em comum o fato de que acreditam que o movimento seja dialético na substância também. Existe um pezinho de Marx em Aristóteles também. E nesse sentido, não há efetivamente uma inversão no sentido próprio do termo. O que há efetivamente é uma certa diluição dessa ideia absoluta e a crença de que a dialética está no ser, é o movimento do ser. Marx não usa a ideia do ser, ou seja, ele não trabalha com a concepção do ser como um filósofo, mas cai no mundo das contradições sociais, das contradições do mundo real. Na vida natural, quer dizer, na natureza, também existem ideias absolutas, como da própria natureza, que o conhecimento produzido pelo espírito subjetivo só compreende na medida em que, compreendendo o espírito objetivo na particularidade, produz conhecimento, até chegar à conclusão de que existe uma natureza. Mas o efeito é muito maior da dialética hegeliana na vida social, não só porque o Marx percebeu essas contradições, mas também porque o problema da liberdade permanece presente até hoje. Constitui-se uma questão decisiva da subjetividade e marca exatamente a nossa época.